Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Crisele, coordenadora do Departamento Pessoal do Grupo Santa Cruz, e estou aqui hoje para representar o Comitê Mulheres Melhores em mais um bate-papo. Neste mês de setembro, o mês da campanha de prevenção ao suicídio, nós vamos falar sobre depressão, que é uma doença silenciosa e que vem atingindo várias pessoas. E para falar desse tema conosco, nós iremos receber a Karina Vendrame, que é psicóloga e coordena a equipe do Talentos Humanos aqui da nossa empresa. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer novamente estar podendo participar e aí levar um pouquinho, né, do conhecimento que a gente tem e poder chegar a outras pessoas e ajudar, né, Cris? Eu acho que é da forma que você falou, a depressão é uma doença silenciosa que atinge muitas pessoas e, infelizmente, é a doença do século, né? Ainda mais pós-pandemia aí, o que a gente vem passando. Então, vai ser bacana a gente conseguir dar pelo menos um pouquinho de orientação aí para quem precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Isso mesmo. Então, a gente começa aí querendo saber, Karina, o que é a depressão? Isso. É assim, Cris, a depressão, ela é uma doença psiquiátrica crônica recorrente, né? Então, ela produz uma alteração no humor, que a gente chama, coloca como uma caracteriza por tristezas profundas e fortes, né? Porque muita gente confunde aí, tô triste. Será que eu tô com depressão? Como que há uma diferença da gente entender o estar triste, viver um momento de tristeza que é fundamental, por incrível que pareça, eu sempre digo que a tristeza, sentir-se triste é extremamente saudável, porque a gente precisa expressar o que a gente sente para a gente conseguir lidar com as circunstâncias da vida, né? E enfrentar aí os obstáculos. E a tristeza faz parte desses sentimentos que a gente precisa e tem que ter aí durante a nossa vida. Então, como que a gente vai distinguir isso? É, a intensidade dessa tristeza e a durabilidade dela. Então, a depressão, ela é uma doença crônica. Então, ela vai ser ali por um período prolongado, diferentemente de um sentimento comum de Não é o tristeza. estar deprimido, né? Estou deprimido Exatamente. hoje. Não, é um estado constante desse Exatamente. sentimento, né? Aonde vai começar, eu sempre digo que a gente começa a perceber que é a depressão, né? O profissional da área da saúde que está fazendo a avaliação dessa pessoa, ele percebe porque começa a atrapalhar a vida cotidiana dela. Então, ela deixa de fazer coisas que eram prazerosas para ela. Ela não tem mais vontade de fazer aquilo. Então, e aquilo vai ser todos os dias, durante todas as semanas. Então, por isso que tem que ter o tratamento necessário. Certo. E, Cá, o que pode causar a depressão? Qual é a causa? Olha, as causas, elas estão ainda desconhecidas, não existe uma causa, existem teorias, né, neuroquímicas, históricos familiares, né, diminuição de neurotransmissores. Então, existe uma série de fatores que ainda está sob estudo, que ainda, é aquilo que causa a depressão, né, como a gente tem uma doença psicossomática, né, que a gente diz. Então, a gente não tem ainda algo que a gente seja central, uma teoria já pronta porque é difícil você medir, né? Quando a gente fala de doenças mentais, é muito difícil você medir o efeito, a dor, a quantidade de dor que aquela pessoa sente, diferentemente de uma dor na coluna. Você tem graus, a gente não consegue mensurar o sofrimento humano ainda. Então é muito difícil saber a causa dele, porque podem ser inúmeras e vários fatores. Certo. E existem tipos diferentes de depressão? Sim, vários, Cris, existem vários, né? A gente tem algumas depressões que são mais conhecidas, mais faladas e é o que tem o maior número de pessoas, que a gente chama de depressão maior, que é a depressão clássica, onde os sintomas dessa doença, eles se assemelham a outros tipos de depressão, mas eles são uma intensidade, assim, eles são mais demarcados, né? Então, é mais fácil até de um diagnóstico. E é onde acomete maior, vai, mais de 80% das pessoas que têm a depressão maior. Mas a gente tem a depressão pós-parto, que é muito comum, dá em muitas mulheres, é, e chega até a ser um pouco grave, mais delicado na hora do tratamento, porque não envolve só a perda de vontade de viver daquela mãe, mas em sim acaba influenciando, impactando no bebê, no recém-nascido também. Então, o Sim. tratamento é mais doloroso, é mais difícil, existem uns sintomas aí que a gente consegue identificar. Nós temos depressão sazonal, que
é o que eu falo, assim, é muito diferente, né? A sazonal, por exemplo, ela comete pessoas em determinadas épocas do ano, então outono e inverno. Então, ela vai naquela época do ano, a pessoa entra em estado, ela retoma a depressão e ela apresenta alguns sintomas, mudanças de humor, sensibilidade nos olhos, perda de vontade de fazer determinado tipo de atividade, fica mais isolada. A gente tem a depressão psicótica, que ela é um pouco mais grave também, né? Que é o transtorno de depressão, os mesmos sintomas da depressão maior, porém com mais intensidade, né? Então, sentimento de culpa assim ao extremo, aquele pensamento de cometer um suicídio. Então, ali tem já é um grau muito mais elevado, onde o tratamento às vezes requer até uma internação, algo um pouquinho mais firme ali para poder tratar. A gente tem transtorno pré-menstrual, que também é colocado assim, ah, mas nossa, a gente só tem uma vez por mês, mas acontece, e desenvolve depressão por conta, né, desse momento pré-menstrual que todas as mulheres enfrentam. Então, a gente tem ondas de tristeza, por isso que tem aqueles picos que a gente fala emocionais, né, de choro, não quer ouvir muito, às vezes não quer falar, fica mais estressada, né, acaba ficando um pouquinho mais sensível. Tem também a distimia, que a gente chama, né, que apresenta mais a questão de fadiga, de desânimo, porém não é tão forte e ela acontece em episódios um pouquinho diferenciados, né? E afeta mais as tarefas dia a dia. Então, lavar uma louça, cuidar de uma casa, cuidar do filho, uma atividade dentro do trabalho. Então, a pessoa ela vai perdendo essa vontade ali de fazer essas atividades que para ela era simples do dia a dia. E o transtorno disrupto, que a gente fala que é a desregulação do humor, né? Ali é o grau extremo da irritabilidade e agressividade. Então, é um tipo de depressão que ele é muito parecido com pessoas que às vezes a gente não tem aquele controle, que são muito, extremamente agressivas, que tem que entrar com questão medicamentosa ali para o tratamento também. Então, a gente tem vários tipos, mas a que a gente mais lida, assim, aonde está na sociedade mesmo, é a depressão maior. Certo, Ká. E assim, quais são os sintomas? Eu estou observando que a Karina tá de tal forma, tem algum sintoma assim que possa me chamar atenção para um quadro, né, de depressão? Sim, é assim, a depressão, ela se manifesta com sintomas tanto emocionais quanto físicos também, né? Então, por isso que às vezes o tratamento ele tem que ser em conjunto com o médico psiquiatra, além da psicoterapia, mas a gente fala um pouquinho disso depois, né? Mas normalmente os sintomas mais comuns é tristeza, perda de interesse, fadiga, crise de ansiedade, angústia, desesperança, estresse. Isso, assim, normalmente está muito à flor da pele, uma pessoa que tem o transtorno de depressão, perda de libido, né, de vontade, tem dificuldade no raciocínio lógico também, indecisão. Então, assim, são vários sintomas que, para montar um diagnóstico, isso tem que estar ocorrendo com bastante frequência, né, como a gente falou lá no início. Não é uma tristeza ou me sentir deprimido, não, eu vou ter isso constantemente todos os dias. Eu não tenho mais vontade de fazer as coisas em tudo, toda hora, todo momento. Eu não tenho vontade de ir para o trabalho, eu não tenho vontade de voltar para minha casa, eu não tenho vontade de ligar a televisão e assistir uma série. Eu perco a vontade de tudo e constantemente. Então, e os sintomas físicos é muito baixa energia, a pessoa ela perde a vontade e o prazer de levantar, acordar cedo para fazer as atividades cotidianas, alteração grande no sono, de peso, né? Tem pessoas que perdem muito peso, tem outros que ganham muito peso, dor de cabeça constante, né? Então, aqui muitos ainda, antes de pensar em depressão, eles vão até fazer tomografia, procurar um neuro, porque os sintomas agem muito ali, principalmente na parte da cabeça, né? Então, tem alteração de apetite, problema gastrointestinal, enfim, psicomotor, vários tipos de sintomas físicos também. E Ká, tem idade? Que idade esse transtorno pode aparecer? Então, sim, a maioria dos casos de depressão, ela comete indivíduos entre 20 e 40 anos de idade. Mas é importante dizer que a doença, ela pode se iniciar em qualquer faixa etária, né? Não necessariamente ali, né, É uma onde a regra. gente coloca, exatamente. Então, ela vai da infância até a terceira idade, porque a gente tem, infelizmente, casos de crianças, sim, com transtorno de depressão maior. Certo. E quais são as formas de tratamento? Tem cura? Olha, cerca de 2.
Assim, como eu disse aquela hora, a gente tem que estar sempre em conjunto e tem que sempre ser avaliado por um profissional da área da saúde. Mas, assim, 2/3 dos pacientes com depressão, ele apresenta sintomas tanto emocionais quanto físicos. Por isso que é importantíssimo você ter a psicoterapia, mas também fazer o uso de alguns antidepressivos, principalmente por conta dos sintomas físicos. Então, a gente coloca aí antidepressivos com dupla ação, né? O psiquiatra, ele faz a recomendação, por exemplo, da duloxetina, que ele age ali na noradrenalina e na serotonina. Então, ele vai amenizar um pouquinho aqueles sintomas que ele tem forte e age para dar uma acalmada, para dar uma tranquilizada e uma amenizada, principalmente nesses sintomas físicos que tem. Mas importantíssimo, psicoterapia é fundamental para o tratamento, porque a emocional, medicamento nenhum vai conseguir estabilizar. Então, a gente precisa também ter o acompanhamento do psicólogo. Certo. E tem cura? Infelizmente, não, né? O objetivo seria, sim, a gente ter essa cura, mas é um tratamento com remissão. Pra Então, a vida, gente né? vai, exatamente, ele vai para a vida. Mas 80% das pessoas que já tiveram depressão, elas vão, durante a vida dela, ter novamente alguns episódios e pode ser que retome a doença. Então, esse tratamento, ele vai ter que, não a medicação e a psicoterapia ser feita constantemente. A gente tenta fazer essa remissão, mas assim, provavelmente ele volte a ter que fazer o tratamento em algum momento da vida novamente. Infelizmente, não tem cura. E quais são os sinais que comprovam um quadro de depressão? Isso, é como a gente tinha falado, né? Aqueles sintomas que a gente mencionou, ele recorrer frequentemente. Então, vai ser feito ali uma avaliação pelo profissional que está atendendo aquele paciente no momento, e se ele identificar que aquilo ocorre tem uma frequência em determinados tipos de sintoma, o profissional da área da saúde ele vai fazer um histórico, ele vai levantar ali a vida do indivíduo, né? Então, o psicólogo ele vai fazer essa investigação e ali ele vai descobrir realmente, consegue montar o diagnóstico para ver se tem a depressão ou não. É apenas um estado ali que ele se encontra devido a algum momento, né? Porque nós vamos viver momentos tristes quando a gente passa por situações que vão impactar a gente. Então, a perda de um ente querido, quando a gente perde o trabalho, quando a gente briga com um amigo, briga com o esposo, né, com a esposa. Então, a gente passa por situações onde a gente vai enfrentar momentos de tristeza, momentos de desequilíbrio emocional, porém são passageiros, né? Agora, quando a gente tem ali uma grade de acontecimentos onde elas estão com frequência, a pessoa ela deixa de fazer aquelas atividades que ela fazia normalmente, aí sim a gente consegue identificar o quadro de depressão. E cá, se eu notar os sintomas, qual é o profissional de saúde que eu devo procurar? Acho que o principal profissional, eu acho que de imediato, é procurar um psiquiatra, porque normalmente o trabalho é feito em conjunto, né, entre o psiquiatra e o psicólogo. Então, eu sempre indico de procurar o psiquiatra, o médico psiquiatra, e ele já vai ter ali algum psicólogo que trabalha em conjunto com ele, onde ele vai indicar o paciente para procurar, porque eles têm que se conversar. É muito importante ter esse vínculo e esse contato entre o médico e o psicólogo porque um está acompanhando ali. A gente tem casos muito graves de depressão. Então, acho que tem que ter esse contato e essa comunicação. Então, é muito importante, inicialmente, o paciente procurar o atendimento médico psiquiátrico. Certo. E todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão? Sim. Existem diferentes motivos, né, que a gente pode aí predispor para ter a doença, né? Fator genético, história familiar de depressão, né? Então, a gente tem ali alguém que teve na família, a gente tem uma grande tendência a ter também um estresse crônico, situações repetidas de estresse, né? Quando a gente fala que, quando falam, as pessoas brincam, nossa, todos os problemas acontecem numa única vez. Normalmente isso acontece com todo tipo de ser humano, todos os seres humanos, né? E muitas pessoas não sabem enfrentar isso, porque cada um tem um modo de sentir, um modo de agir, um modo de conseguir lidar com aquele tipo de problema. E alguns acabam aí desenvolvendo a depressão por conta disso. Mas perdas de parentes precocemente, então quando a gente fala de filhos, normalmente a gente tem muito caso clínico de mães que desenvolveram a depressão depois da perda de filhos, né, de óbitos de crianças, abusos na infância, qualquer tipo de abuso infantil, isso normalmente lá na frente a gente vai ter ali um adulto com um quadro de depressão.
Certo, então, Cá, eu vou encerrar, que eu gostaria de agradecer, né, a sua participação no nosso bate-papo. É, espero que possa ter ajudado a tirar as dúvidas de algumas pessoas. Se não serviu para você, gostaria que você compartilhasse, que pode estar ajudando um amigo ou alguém que esteja precisando ouvir um pouco disso para conseguir identificar o que está sentindo, porque às vezes a pessoa se sente deprimida e não consegue, né, identificar o que ela está passando, né? E nos colocar, né, Karina, à disposição para quem quiser conversar, desabafar, às vezes a gente consegue dar um apoio aí e encaminhar numa ajuda mais específica. A Karina aí, a psicóloga, está à disposição para nos ajudar também, né, Ká? Isso, é exatamente, Cris. A saúde mental, ela é uma parte muito importante, ela também precisa ser cuidada, né? O sofrimento do ser humano às vezes é imensurável. Então, a dor que eu sinto não é a mesma dor que você sente, né, Cris? Então, a Sim, gente tem que identificar isso, e a gente precisa buscar ajuda. A depressão, ela mata, infelizmente. E hoje a gente tem muitos óbitos, devido à depressão, por ela não ter sido cuidada e não ter sido identificada aí a tempo. Então, se você tem um colega do lado, se você tem algum amigo que você percebe que a pessoa não está muito bem, tenta ajudá-la, né? Tenta, às vezes, sinalizar isso para ela, porque às vezes é difícil a pessoa ter essa coragem de ir buscar ajuda, né? De entender que aquilo que ela está sentindo é uma é doença uma e ela doença. precisa ser tratada, né? Ah, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço e tal, estou à disposição aí quem precisar. Obrigada, pessoal. Fiquem ligados nas Tchau, nossas redes tchau. sociais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.